Então vamos lá, pessoal, na segunda parte aí da nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou falar sobre distância entre dois pontos. Então vamos lá, no começo o que nós estudamos aí? Que é possível determinar as coordenadas geográficas de uma cidade ou de qualquer ponto em um mapa, tá certo? Tem alguém sem apostila na nossa turma? Tem alguém sem apostila aí, que está online na aula hoje? Não? Todo mundo está de apostila? Bom, então vamos lá. Então não preciso compartilhar a apostila. Então vamos lá. Então o que nós estávamos falando? Sobre as coordenadas que nós podemos colocar. Deixa eu virar essa câmera aqui para mim. Tá bom? Deixa eu também virar aqui a câmera aqui que grava a aula para vocês. Depois eu viro ela novamente para outro lado. Opa, deixa eu só arrumar ela aqui. Eu acho que assim ela já me pega. Então vamos lá, pessoal, continuando aí. Então nós vamos falar aí sobre a distância entre dois pontos. Como nós falamos aí nas aulas anteriores, sobre localização geográfica nos mapas, né? Então nós localizamos os pontos, né? Ou seja, estado, cidade, ruas, né? Dentro de um mapa aí. Tá certo? Então nós trabalhamos isso também em parceria com a geografia. Então como que nós localizamos isso? Através de sistemas de coordenadas, que é o que nós fizemos matematicamente, somente com números, sem pensar em desenho, certo? Bom, através disso nós conseguimos também falar sobre representar ponto no plano. O que seria representar ponto no plano? Seria os pontos, né, de pares ordenados. Então, todo mundo estava lá na origem quietinho e a partir do comando eles começaram a se locomover dentro do plano cartesiano. Vamos dizer que esses pontos sejam as cidades dentro do mapa, né? Vamos pensar nisso daí. Tudo bem? Então o que nós vamos aprender agora? Agora nós vamos aprender a medir a distância desses pontos, tá certo? E não é apenas pegar uma régua lá e medir, tá bom? Nós vamos medir isso com cálculos, com aritmética, tá bom? Nós vamos medir isso daí. Então tá assim, ó, mediremos agora a distância entre dois pontos A e B no plano cartesiano, cujas coordenadas são respectivamente XA, YA, XB, YB. Certo? Vocês vão entender daqui a pouco aí onde vão se encaixar essas letrinhas aí. Podemos afirmar que a distância entre A e B é a medida do segmento AB representado por DAB. Nossa, professor, mas que essas letras aí vão entrar na matemática? Não se preocupe que essas letras vão se transformar em números. E não é mágica, é cálculo, tá bom? Porque matemática não se faz mágica, ela se prova o que ela faz. Que liga esses pontos. Então, no primeiro gráfico que nós temos aí, ó, certo? Nós temos o primeiro gráfico, aonde ele não tem número, só tem letras. Então, ó, quais são os pontos que eu tenho em X? O XA e eu tenho aqui também o XB, tá certo? Tudo que for X vai sempre ser XA, XB, XC, ou seja, X1, X2, X3, X4. Quantos pontos eu precisar marcar no X, eu vou fazer essa marcação nele, ou com números, ou com letras. Mas por que geralmente utilizamos letras? Porque esse X vai ter um determinado valor, de acordo com a escala do gráfico. Então a gente usa o X como XA, XB, XC, para não se confundir com o valor do X. Porque eu posso falar assim, X1, vai que eu dou azar do X1 justo valer 1. Então X1 é igual a 1, aí o aluno vai entender que sempre quando for X1 vai ser 1, e não é verdade. Tá certo? O X, ele é nomeado como X1 porque é o primeiro X do desenho. Então nós utilizamos, a matemática utiliza as letras do alfabeto nessa ordem cronológica, A, B, C, D, E, para mencionar o XA é o primeiro X, o XB é o segundo X, e cada um deles vai ter o seu respectivo valor. Tá certo? Observando esse primeiro gráfico, o que acontece? Nós temos dois pontos marcados em X e dois pontos marcados em Y. O XA está ligado no YA, fazendo um pequeno retângulo, e o XB está lá em cima ligado no YB, se formando um retângulo maior, tá certo? E a distância
que é o DAB, ó. D, a letra D significa distância. O AB significa distância entre AB, tá certo? Então, o DAB, ó, como que é aqui, ó? Essa linha vermelha aqui, ó. Tá certo? Essa linha vermelha que é a distância AB, que é o famoso DAB. Aí tá dizendo assim, ó. Com base na figura, note que podemos construir um retângulo, quer dizer, um triângulo, retângulo cuja a hipotenusa é a distância. O que é a hipotenusa de um triângulo? Hipotenusa de um triângulo é exatamente a sua diagonal. Nós temos aqui, ó, a altura do triângulo, a base do triângulo. E a diagonal dele que entra aqui, deixa eu fazer com a caneta que fica melhor. A diagonal dele aqui, ó, opa, deixa eu fazer assim, isso, ó. A diagonal dele aqui, ó, chama-se hipotenusa, tá ok? Então, toda a diagonal aí do nosso triângulo chama-se hipotenusa. Observe aí no desenho abaixo, ó. Olha o triângulo que formou aqui, ele não está pintado ainda, tá vendo? Formou um ângulo de 90 graus de cima. Com a hipotenusa, essa área que depois ele pintou de rosinha aí, ó, é a área interna aí, ó, do nosso triângulo. Tá certo? Que for formado. E aí tá dizendo sobre a fórmula que nós vamos utilizar. Não se assuste com as letras. Essas letras vão ser substituídas por números. E a partir que ela é substituída por números, toda essa dificuldade some. Além disso, DAB é igual a quem? A XB menos o XA, então, o segundo menos o seu anterior, pode ser o C menos o B, o D menos o C. Aqui, como nós estamos trabalhando com 2, ele fala, então, ó, o segundo menos o primeiro, tá certo? E o DAP também, certo? Que é o segundo que nós vamos fazer, é o Y também, tá certo? Ó, vamos lá. DAP é a primeira distância. XA menos XB. Ou, desculpa, XB menos XA. E também nós temos o DBP, que é YB menos YA. Então, sempre nós vamos fazer o posterior menos o seu anterior. Para resolver esse tipo de problema, utilizaremos uma fórmula famosa, conhecida como Teorema de Pitágoras. Tá certo? Bem tranquilo para resolver isso daí. Vocês vão aprender isso. Eu estou, por enquanto, fazendo a parte teórica. Que diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, sendo, nesse caso, a hipotenusa a distância DAB. Assim, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo destacado, obtendo DAB quadrado é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tudo bem? Observando na apostila, pode ver que está indo passo a passo aí, ó. Como o valor de módulo, ó, pensa bem, presta bem atenção que eu já falei sobre módulo com vocês. Quando nós temos duas retas perpendiculares aqui, ó, não é parênteses, tá? Parênteses é a curvadinha, tô falando da reta. Isso chama-se módulo, tá ok? Isso chama-se módulo. Ele está dizendo assim, ó, como o valor do módulo é um número, né? É sempre positivo, podemos escrever que, né, DAB quadrado é igual a XB menos XA quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Consequentemente, temos o seguinte, é uma equação. DAB é igual a raiz quadrada. Por que a raiz quadrada, professor? Porque eu não quero descobrir DAB ao quadrado, eu quero descobrir DAB. Então, o que está do lado esquerdo, quando vai para o lado direito, não vai invertido? Então, se era potência, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Por isso que ficou essa raiz grandona aqui, ó, de XB menos XA quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Observe que o resultado da raiz quadrada não pode ser negativo, porque nós ainda não trabalhamos com raiz quadrada negativa. Vamos trabalhar isso lá no ensino médio. Já que DAB é uma distância, e também tem outro detalhe, como que eu vou falar que uma distância é negativa? Não existe, a partir que eu se movimentei, sempre vai ser positiva. Eu posso se movimentar mais ou se movimentar menos, mas jamais eu vou fazer um movimento negativo, tá certo? Porque é medida. Não existe medida de comprimento ou nenhum outro tipo de medida menor do que zero, a não ser temperatura, tá certo?
Mas tudo que for comprimento, área, tudo que for relacionado a isso, não existe medida negativa. Não tem como eu falar assim, ó, a casa que eu moro é menos 55 metros quadrados. Ela pode ser menos 55 de uma casa maior, mas jamais menos 55 partido do zero. Então, por isso que nenhum resultado de medida, a não ser temperatura, ela vai dar negativa, certo? Todas as medidas vão ser positivas. Então, se caso você esquecer que estava em módulo, que se tornou positivo, chegou lá no final da distância lá, deu menos 8, esquece o menos, só coloca 8 como resposta, tá certo? Porque não existe medidas, unidade de medida negativa, a não ser a temperatura. Bom, aí vem o próximo exemplo aí, ó. Ponto médio de um segmento. Como quando nós falamos ponto, né, distância de um ponto, nós estamos falando da distância exata. De A a B. Ah, encontramos 10. Qual que é o ponto médio da distância? Já está falando, né? Ponto médio é a metade. Então é a mesma coisa, bem parecido, mas dividindo-se ele por meio. Tá certo? Mas quando nós falamos de ponto médio de um segmento, nós estamos falando daquele segmento em si. Não estamos falando da distância entre pontos. Tá? Mas quando a gente fala ponto médio, já está dizendo, né? Ó, médio. Qual é a média de 2? Metade, 1. Qual é a média de 4? 2. Então, toda vez que a gente falar de média, nós estamos falando da metade. Sobre o ponto médio, eu vou deixar para a próxima aula. Porque eu vou ter que ainda dar uns exemplos desse conteúdo, que seria a distância entre pontos. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer na próxima semana? Eu já vou entrar com alguns exemplos de distância entre pontos. Vai sair esse nó dessas fórmulas que vocês estão vendo aí na apostila. Nós vamos colocar números nela. E a partir que a gente colocar números, vocês vão ver que nada mais é do que multiplicação, divisão, potência, raiz, adição e subtração. São as operações que nós aprendemos até o momento. Só que por enquanto está esse nó porque ela está em forma de letras, ela está algébrica. Depois nós vamos torná-la aí aritmética, tá bom? Vamos acrescentar não, né? Substituir ela por números. Tá certo? Eu acredito que por enquanto é normal vocês vão ter aí uma dúvida, um encalce, na verdade, aí nesse conteúdo novo. Mas nós vamos fazer exemplos aí, fazer exercícios, vocês vão ver que nada mais é do que as 6 operações que nós já trabalhamos. As 4 principais, mais as 2 auxiliares, que é a potenciação e raiz. Beleza? Tudo bem aí, gente, por enquanto? Tudo conversado, nada resolvido? Mais ou menos isso, né? Então, vocês estão liberados aí para a próxima aula de vocês. E que vocês tenham um bom final de semana aí, beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais.